Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho. No vídeo de hoje nós terminaremos a leitura da primeira carta de São Pedro. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 3. Homem e mulher são iguais. Do mesmo modo, vocês mulheres submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Que o enfeite de vocês não seja de coisas exteriores, como penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas de qualidade internas, isto é, o enfeite inalterável de caráter suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara se praticarem o bem e não deixarem de dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês maridos sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras como vocês do dom da vida. Assim, a oração de vocês não ficará sem resposta. Portadores da bênção e do julgamento. Finalmente, tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às preces deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Quem lhes fará mal? E quem lhes fará mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que perde a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos. Pois, se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticarem o bem e não o mal. Solene compromisso com Deus. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, após ter submetido os anjos às dominações e aos poderes. Capítulo 4. Ruptura com o pecado. Uma vez que Cristo sofreu na carne, vocês também devem estar armados com esta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto de seus dias guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão, entregues a uma vida de dissolução, cobiça, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, os outros estranham que vocês não se entregam à mesma torrente de perdição, e por isso os cobrem de insultos.
mas eles terão de prestar contas disso àquele que, em breve, há de julgar os vivos e os mortos. Porque o Evangelho foi anunciado também aos mortos, a fim de que eles vivam pelo Espírito a vida de Deus, depois de receberem na sua carne mortal a sentença comum a todos os homens. Espera ativa. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios, para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Fiéis ao caminho de Jesus. Amados, não fiquem alarmados com o incêndio que se espalha entre vocês para prová-los, como se estivesse acontecendo algo estranho no meio de vocês. Ao contrário, alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também se alegrem e exultem ao se revelar a glória dele. Felizes de vocês, quando forem insultados por causa do nome de Cristo. Isso significa que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que ninguém de vocês sofra por ser assassino ou ladrão, malfeitor ou delator. Todavia, se alguém sofre como cristão, não se sinta envergonhado. Ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de cristão. De fato, chegou a hora do julgamento e está começando pela casa de Deus. Se o nosso julgamento é o começo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se com dificuldade o justo consegue salvar-se, em que situação ficam o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus, põem sua confiança no Deus Criador, praticando o bem. Capítulo 5. Função dos presbíteros. Faço uma admoestação aos presbíteros que estão entre vocês, e que eu sou presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada. Cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, como Deus o quer, não por causa de lucro sujo, mas com generosidade. Não como donos daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória que não murcha. Perseverança da fé. Igualmente, vocês jovens obedeçam aos mais velhos, e todos vocês revistam-se de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que no momento certo ele os levante. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, ele os restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Saudações finais. Por meio de Silvano, que eu considero irmão fiel, escrevi a vocês essas poucas palavras para admoestá-los e dar testemunho de que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A comunidade que vive em Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também manda saudações. Saúdem-se uns aos outros com um beijo da caridade. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo. Muito bem.
Encerramos assim a leitura da primeira carta de São Pedro. A partir de amanhã faremos o início, e na verdade vai ser um vídeo só, da leitura da segunda carta de São Pedro. Se você esteve comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário. A gente se vê amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!